Você sabia que a sua autoimagem influencia muito na sua carreira? Quer aprender a construir um bom marketing pessoal? Continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre autoimagem e marketing pessoal. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E ai, que teminha, assim, eu vou dizer assim que ele é super simples, o conceito, a gente vai dar um pouquinho de conceito, tá, nesse episódio, não tem jeito, gente. Vamos falar um pouquinho de teoria psicológica, principalmente. Mas são palavrinhas muito parecidas, né? Autoimagem, autoconhecimento, autoconsciência. E aí confunde bastante, né? Chega até a confundir, né, Lê? Às vezes a gente lê em algum livro ou lê ali em algum texto do LinkedIn mesmo e a gente fica tentando entender qual o conceito de cada um, né? Não, e é uma coisa, gente, que eu já vou falar no início desse episódio, que influencia demais na nossa carreira. Porque quando a gente tá falando, a gente vai explicar cada um deles, mas quando a gente tá falando de autoimagem e marketing pessoal, desculpa trazer uma notícia aqui já no início. A gente vai ter marketing pessoal, a gente queira ou não queira. A gente vai externalizar uma autoimagem, a gente queira ou não queira. O que a gente quer trazer nesse episódio é a gente conseguir controlar um pouco melhor para a gente, de fato, externalizar aquilo que a gente, de fato, gostaria. Porque uma coisa é fato, todo mundo tem marketing pessoal. Ele pode ser marketing mais controlado ou menos controlado. Você já chegou a controlar alguma coisa da sua autoimagem? Como que você cuidou disso na sua carreira? Porque eu vou falar que eu nunca cuidei disso. O Foca, ele trouxe esse viés para mim. Durante muitos anos eu meio que deixei de lado. E hoje eu vejo os impactos disso, sabe? Eu vejo, Ale, que assim, desde quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu no trabalho eu queria trazer uma imagem mais de responsabilidade, de uma pessoa muito mais centrada, mais séria. Depois de um tempo eu fui relaxando e trazendo um pouco mais da minha essência. Eu trazia, mesmo sem ter a consciência, eu trazia ali já uma autoimagem que eu queria transmitir, né? Às vezes não tão consciente, mas que aos poucos eu fui lapidando e sendo um pouco mais eu. Acho que isso é comum no mercado de trabalho, né? A gente entra, a gente tem aquele perfil padrão de, poxa, quando eu entrar para o trabalho eu preciso ser um pouco mais responsável, eu preciso transparecer o quanto eu tenho de conhecimento, trazer uns resultados, e a gente acaba não focando no que a gente realmente quer passar. A gente não foca nessa imagem, como que eu vou construir o que eu quero passar, não como os outros estão vendo ali naquele momento. E é muito importante você falar isso, porque acho que todo mundo aqui vai concordar. Se você estiver buscando esse episódio aí no Spotify, procurando sobre marketing pessoal, você está preocupado em como que a sua imagem é externalizada. Geralmente, acho que a gente pode dizer que é padrão, se a pessoa não tiver nenhum desvio, nenhum transtorno de personalidade, nenhuma patologia, via de regra, pessoas com comportamentos saudáveis ali, elas buscam realmente representar ali a responsabilidade, serão pessoas comprometidas e tal. Mas a autoimagem, a autoconsciência, o autoconhecimento, ele vai muito além disso, porque justamente o que você estava falando é importante, né, Bru? Isso não significa que não te representava. Você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa comprometida, mas você não é só isso. E aí, quando você se conecta mais com o seu eu, aquilo que realmente você é, primeiro, você consegue ficar numa zona um pouco mais confortável, você fica mais relaxada, porque você está sendo você mesma, sabe? E, de fato, as pessoas conseguem te conhecer melhor, porque não sei se já aconteceu com você, de terem pessoas que você não consegue conhecer. Elas ficam naquela fachada organizacional, profissional, e você não consegue criar uma conexão com essa pessoa. Sim, fica mais difícil porque você não consegue ver a essência da pessoa, né? Que é aí que a gente trabalha a nossa estratégia de marketing pessoal, que é entendendo, ter a autoconsciência e tendo a autoimagem que você quer passar, linkado com o que você realmente é, né? Com a sua essência. Quando a gente fica no mercado de trabalho, principalmente ali no início, a gente fica um pouquinho mais robozinho de querer trazer uma imagem que é um padrão, digamos assim. E quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente traz os nossos pontos mais relevantes, que aí também entra a autoestima, a gente consegue entregar resultados melhores e ter um ponto marcante que se destaca, né, Lê?
Uhum, exatamente. Vamos então explicar melhor que a gente está falando desses conceitos para a gente estruturar melhor qual que é a diferença, porque é tudo alto, 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 e qual que é a diferença entre eles e como que cada um está relacionado. E quando eu falo de autoimagem, ela é uma construção, ela é um conjunto de várias ideias, podem ser fundamentadas ou não, acho que é importante só dizer isso, daquilo que eu acredito que eu sou. Então, ao longo da nossa infância e adolescência, por exemplo, você uma série de vezes você tem feedbacks da sua família, de amigos falando aquilo que você é. Tem coisa que você concorda e vai falar: "Não, eu sou desse jeito mesmo". Tem coisas que você não concorda e tem aquilo que de fato você é, e as pessoas só estão relatando, e você vai ali trabalhando. Então vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Vou dar eu como exemplo mesmo. Eu a vida toda recebi um feedback na adolescência, na infância, que eu era uma pessoa muito séria. "Nossa, você é séria, você é quieta, você é reservada". E aí parte de mim se fala assim: "Sou mesmo, realmente eu sou mais séria, mais sóbria mesmo", sabe. Não como é que fala? Não me identificava como uma pessoa muito espontânea, por exemplo. Eu era mais na minha mesmo, e tal. E eu concordei com isso. E concordo e sou assim, mas não significa que eu sou o tempo todo. Então eu também sou também bem-humorada, eu também sou engraçada, mas vamos pegar esse traço aqui que de seriedade eu concordei. Isso é uma autoimagem. Então eu projeto isso também no ambiente de trabalho, no ambiente onde eu estou com pessoas, e essa é a minha autoimagem, tá? Uma parte dela. A gente está dando um exemplo aqui, porque a gente tem vários comportamentos, tá? Então, a autoimagem é aquilo que você acredita que você tem. E pode ser algo físico também, tá? Então, eu sou alto, sou baixo. Eu, por exemplo, que passei por um processo de redução de peso muito grande, né? Para quem não sabe, eu fiz redução do estômago. Então, minha autoimagem física também sofreu ali naquele período, sabe, Bruna? Comprava roupa muito maior do que Sim. eu realmente servia. Porque eu fiquei tanto tempo comprando roupa no número tal, que eu chegava na loja, estava pesando, sei lá, 50 quilos, e eu ainda tinha uma autoimagem relacionada na época que eu estava com peso maior. Então, a autoimagem, ela também é física, tá? E aí você pode ter uma autoimagem distorcida. Por isso que eu falei no início que tem coisa que você assume como seu e realmente você é assim, e tem coisas que você não é. Então, por exemplo, crianças e adolescentes que crescem em ambientes depreciativos. Tá todo tempo alguém falando que é burro, que não sabe fazer, que é ignorante, nossa, você faz tudo errado, não sei o quê. A pessoa vai acreditar naquilo, quando na verdade não necessariamente é uma verdade, pelo contrário, todo mundo tem capacidade de fazer muitas coisas. Uma outra distorção de autoimagem, que a gente até estava conversando, que acontece e é bem comum, é o síndrome de impostora, a síndrome de impostora. A gente tem até um episódio que a gente fala sobre isso. Isso é um bom exemplo de uma autoimagem distorcida. Isso, Ale. E falando aí um pouquinho de autoestima, né? A gente entender também esse conceito. Autoestima se diz de quanto você valoriza o que você é, o que você tem, as suas habilidades, os seus valores, o quanto você está se enxergando, enxergando o valor no que você realmente tem, no seu valor. Muitas pessoas, elas linkam autoestima com parte física, né? Minha Uhum. autoestima, eu tô me sentindo bonita, tô me sentindo muito mais cuidada, mas não é só o físico, né? É o físico também, mas a autoestima ela vai além. O quanto você valoriza as suas entregas de trabalho, o quanto você valoriza a pessoa que você se transformou, a sua personalidade, quanto você está ali de acordo, que você vê quem você realmente é e o quanto você valoriza isso. Um outro conceito também que é o autoconhecimento, quanto você se conhece. É você olhar para dentro e você ter ali a consciência de o que você tem, você saber quais são seus limites, quais são suas estruturas de valores, o que você aceita, o que você não aceita, o que você quer. Acho que é importante a gente entender um pouquinho desses autos, como a Ale falou. Isso tudo está linkado com a nossa estratégia de marketing pessoal, né, Ale? A gente tendo esse conhecimento, entendendo esses conceitos, a gente consegue moldar uma estratégia de marketing pessoal, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Não, e a autoconsciência, que é como se fosse, assim, conjunto de autoimagem, autoestima. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da síndrome de impostora, que essa é bem não tem nada a ver com questão física. É uma distorção da sua autoimagem, onde você não se sente merecedor. Se a gente pegar o resumo do que é síndrome de impostor, é você se sentir um impostor na frente. Então, você recebeu uma bolsa de estudo. Você fala, não, eu não merecia isso, eu não deveria estar recebendo isso. Isso é uma distorção de autoimagem, porque, primeiro, a pessoa
pessoa realmente, de fato, não se conhece, porque se ela conseguiu uma bolsa de estudo, foi por mérito dela, ela estudou, ela passou por algum processo e tá ali. Então você percebe que a autoconsciência dela tá muito distante da realidade. Então quando a gente fala assim, você desenvolve uma autoconsciência, tem algumas pessoas que falam que é autoconhecimento também, eu fiquei assim, a gente tá usando o termo mais amplo, porque a consciência é algo que você expande. Quando que você tem consciência? Vamos pegar um exemplo mais factível. Uma das regras para você organizar suas finanças é você ter a consciência dos seus gastos, não é? Então, a primeira coisa que você tem que fazer. O que está Exato. entrando, o que está saindo. Você concorda que isso você desenvolver a sua autoconsciência financeira? Concordo, Ale? A mesma coisa vai seguir para comportamento. Então, você falou da autoimagem, então é aquilo que eu sou, aquilo que as pessoas me veem. Eu dou sugestão para você fazer um exercício que é bem legal, é você pedir para 3 pessoas à sua volta, pode ser um familiar, um profissional, um colega, escreverem 5 comportamentos que você tem, e você escreve 5 seus. Me fala se está batendo. Geralmente, pessoas com baixo nível de autoconsciência, isso é bem diferente. Então, aquilo que as pessoas percebem, aquilo que eu realmente acredito que eu sou, está bem distante. Por isso que a gente tem que desenvolver uma autoconsciência, que é aquilo que eu estou externalizando, aquilo que eu estou projetando através da minha autoimagem, em conjunto com a minha autoestima, como a Bruna falou, porque a autoestima é o que eu valorizo. Se eu tenho uma autoestima baixa, eu também estou externalizando isso. Aí a gente vê aquelas piadas depreciativas. Um exemplo muito bom, se vocês querem ver essa questão de autoimagem, como que a sociedade influencia, vocês podem assistir um stand-up que é da Hannah Gadsby, é bem difícil de falar o nome dela. Tem o Douglas, que é a parte 2, tá? É muito bom, muito bom, muito bom. E tem o primeiro, os dois estão na Netflix, que chama Nanette, é com N, tá? Eu vou deixar no link aqui desse episódio o nomezinho certinho. Por que eu tô falando desse stand-up? Porque ela faz várias piadas autodepreciativas, e ao longo do stand-up você vai percebendo qual que foi o impacto na autoestima dela. Então a gente acha super engraçado quando alguém faz uma piadinha se acabando com você mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que se a pessoa está externalizando só coisas negativas a respeito dela, provavelmente a autoimagem dela e a autoestima dela, a autoimagem está distorcida, porque ninguém é totalmente ruim, pelo amor de Deus, e a sua autoestima está baixa. E aí a sua autoconsciência, que é uma construção disso, acaba tendo impacto, porque ou a pessoa está muito distante do que ela é, e aí ela está sofrendo, ou ela está tendo uma visão distorcida, né? Exatamente, a pessoa acaba tendo essa visão distorcida e isso pode levar até uma patologia, né, Lê? Até quando a gente olha só para a imagem, a gente pode até ver exemplos de anorexia, bulimia, de pessoas que têm esse distúrbio aí, de Quem faz imagem. muita plástica é um exemplo bom também. É provavelmente uma autoimagem física aí que, né, e os filtros do Instagram ajudam muito, né, a contribuir muito nisso, porque Estudos falando disso, né. exatamente, você usar demasiadamente os filtros, você está projetando uma autoimagem física, e eu não estou falando de comportamento, a gente está falando de parte física, que não é a realidade. Então você fica o dia inteiro ali no Instagram, se vendo com um filtro lindo, maravilhoso. Quando você vai se olhar no espelho, que é a sua autoconsciência, você fala, putz, não tem nada a ver, estou precisando fazer plástica, estou precisando fazer isso. E quando, na verdade, esse processo de autocuidado, de você se conhecer, de você saber da sua origem. Então, como que eu consigo uma autoconsciência, né, boa? É você resgatar todo o seu histórico. Você fazer um exercício de autobiografia também é muito bom. Escrever tudo que você já fez, todas as conquistas que você teve, da onde você veio, para onde você quer ir, para que você não dependa somente de fatores externos, sabe, Bru? Eu dependo só de feedback positivo para ter uma autoestima boa. Não, se você for depender somente de feedbacks externos, você é fadado a ficar frustrado, sabe? Você realmente conhecer ali seus pontos fortes, conhecer a sua história, isso te fortalece muito. E até voltando um pouco para a carreira, fazendo um link aí com o viés de crenças limitantes, acredito que vocês já tenham ouvido, que são crenças, né, que a gente realmente acredita, são algumas coisas que estão na gente, inconscientemente a gente acredita naquilo, acaba limitando a gente até na carreira. Quando você está numa empresa onde você não consegue se ver num cargo de liderança ou você não consegue, você fala, isso não é para mim. Acho que é a principal frase, né? Isso não é para mim. Você acaba se limitando e acreditando que você não é capaz de buscar um outro cargo, de crescer ali dentro da carreira. Isso atrapalha muito o desenvolvimento. Então, isso também é uma distorção de imagem.
Quando você pega para pensar o que, que é que está me limitando, às vezes é a sua própria crença de acreditar que você não é capaz de alcançar ou de chegar naquele cargo. E aí tem também a questão da idealização. A gente vai idealizar que a pessoa precisa ser perfeita para estar naquele lugar. Isso também é uma forma de distorção que acaba nos limitando e nos prejudicando aí na vida profissional. Uma das coisas que nas nossas pesquisas muitos autores eles falam, quando você tem uma autoconsciência alta, né, eu digo uma boa autoconsciência, né, então eu me conheço, eu sei quais são os meus limites, o que funciona para mim, o que não funciona, geralmente você precisa de um processo para fazer isso. Você pode fazer sozinho, pela observação, claro, mas processo terapêutico é muito bom, processos de autoconhecimento, você aplicar algum ferramental, um teste psicológico, um teste de avaliação comportamental, contribui muito, porque como que você vai ser autoconsciente sem uma ferramenta, sem um apoio externo? Ah, eu acho que eu sou desse jeito, mas às vezes um ferramental ajuda. E isso está diretamente relacionado à sua inteligência emocional. Então, quando a Bruna fala assim, que você tem uma crença limitante, como que você vai desconstruir essa crença? Sozinho é mais difícil, por isso que um processo terapêutico, às vezes, ele é necessário, tá? Mandatório. Claro, o processo de coaching pode ajudar, mas uma crença limitante, por exemplo, você acreditar que você só vai ter um cargo de liderança quando você conseguir X formação e X tempo de experiência. Quem disse? Tem gente que consegue cargo de liderança em menos tempo, às vezes demora mais tempo. Então, a pessoa que tem uma autoconsciência boa, ela consegue ter uma boa relação com as suas emoções, uma boa inteligência emocional, porque ela tem orgulho das próprias realizações, ela fez uma autobiografia, ela resgatou isso. Ela consegue, de fato, desfrutar de ambientes sociais sem ter aquele peso de, meu Deus, o que as pessoas estão pensando, o que vão achar de não sei o quê, porque ela se conhece, não é que ela se basta sozinha, porque eu acho que isso é meio irreal. Você falar assim, nossa, eu me basto, eu vivo sozinho. Ninguém vive sozinho, gente. Eu acho que as pessoas dependem de relações. Mas é diferente ter a validação dessas relações, entende? Eu não sei se ficou muito confuso, mas é totalmente diferente. Você curte muito mais o social, o ambiente social, quando você não fica com aquela pressão de eu tenho que as pessoas têm que gostar de mim, entendeu? Exatamente. Tudo isso que nós falamos aí desde o início do episódio serve de base e de conteúdo para a gente montar o nosso marketing pessoal, que é a nossa marca, o que, que a gente quer deixar, o que a gente quer transparecer, né, Ale? A partir disso, a gente consegue montar uma estratégia. Um exemplo disso é quando nós vamos, não sei você, Ale, mas eu já atendi pessoas em consultoria que, eu quero um trabalho, eu preciso buscar uma oportunidade, não estou conseguindo, tá? Então vamos começar, vamos montar sua estratégia de marketing pessoal. Os Uhum. pilares que a gente precisa ali é a pessoa entender os valores, a pessoa reconhecer a sua história, reconhecer o quanto que ela tem de valor a agregar para a empresa. Porque se a pessoa não reconhece, fica muito mais difícil durante um processo seletivo ela se vender. Porque ali no momento do processo seletivo a gente está se vendendo, a gente está mostrando a nossa marca, o nosso marketing pessoal, a nossa marca pessoal, para que a pessoa reconheça e fala, poxa, essa pessoa vai agregar valor, vai agregar resultado ao meu departamento, E à minha se empresa. você não se conhece, você não consegue responder essa pergunta, né. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim: "O que que você faz de melhor?", aí a pessoa vai pela resposta clichê, que a gente já falou várias vezes aqui pra você fugir de clichê. Fala você mesmo: "Meu, eu faço muito bem isso", mas você tem que passar por todo esse processo. O autoconhecimento, meu, ele é fundamental. O marketing pessoal, você tem de qualquer forma, só que você tem um controle maior quando você cria uma estratégia, e você tem um controle infinitamente menor quando você não faz nada. Eu vou dar o meu exemplo, eu falei no início do episódio, você falou do seu, mas eu durante muito tempo, eu não tomava cuidado com o meu marketing pessoal, eu trabalhava pra caramba, sempre trabalhei muito, entreguei bons resultados, era muito competente, né, pela minha liderança, mas eu não conseguia externalizar isso para as pessoas, nem dentro da empresa, nem dentro de processo seletivo. Eu só consegui começar a fazer isso depois de muita terapia, conhecendo eu mesma, o que eu fazia de bom, o que eu não fazia, e aí a gente vai para algumas dicas mais práticas, né, Bru? Como você estruturar o seu marketing pessoal. Então, você fez um processo de autoconhecimento, fez terapia, foi para uma consultoria, fez avaliação ou fez uma boa autoobservação, e aí você pode, meu, pegar caderninho mesmo, sabe? Escrever aquilo que você faz bem, aquilo que funciona para você, aquilo que você gosta ou não gosta, mas a gente quer dar dicas práticas para você organizar um bom marketing pessoal. Então, conhecimento nunca é demais, conhecer você mesmo a gente já falou, então ter uma boa inteligência emocional. Aí você tem que começar a fazer conexões e, por exemplo, associar tudo aquilo que você conhece à sua postura, porque postura é um negócio meio ambíguo. O que é ter uma boa postura, né? Então, o que é ter uma boa postura? Você saber como você se colocar ali, como você colocar a sua opinião, como você colocar
colocar as suas ideias, como você trazer o que você está oferecendo ao outro, a forma que você vai oferecer, a forma que você vai se comunicar é a sua postura. Então, é o que vai transparecer como você lida com as situações, né, Lê? Eu acho que linka muito também com a inteligência emocional. Acho Uhum. que a nossa postura tem muito a ver com as nossas emoções. Como a gente consegue linkar as nossas emoções e como a gente consegue ter o autocontrole de como a gente vai trazer esse conteúdo, essa comunicação e como a gente vai vender ao outro, né? E totalmente ligada à linguagem corporal. Se a linguagem Total. corporal está vendendo uma coisa e você está falando outra, qualquer selecionador e as pessoas à sua volta vão perceber, não precisa ser psicólogo para isso, né. Você está conversando com a pessoa, a cada 3 frases ela revira o olho. Claramente ela não está interessada no que você está falando, entendeu. Então, você olhar muito para suas emoções, por que você fica irritado com aquilo? Por que você está revirando o olho, entendeu, quando alguém está falando alguma coisa? Por que aquilo te incomoda? É a gente justamente, sabe, olhar para a emoção. E aí teve vários artigos, e a gente quer fazer aqui uma crítica sobre visual e marketing pessoal. Durante muitos anos eu ouvia as pessoas falando que marketing pessoal é você se vestir bem, vestir coisas caras. Eu não concordo com essa premissa. Também não, Ale. Também não. Eu não concordo que você precisa vestir uma roupa caríssima para poder ter uma autoimagem, um marketing pessoal. É lógico que a gente tem que ter autocuidado, higiene e tudo mais, porque isso também transparece, né? Também mostra ao outro, comunica. Isso tudo comunica, as expressões, como a gente se veste. Por isso que tem até uma área de conhecimento que é a moda, que é como se comunica, é uma forma de comunicação. Mas não porque está linkado a uma marca ou algum valor, mas sim acho que está mais linkado com o que a gente tem de característica pessoal. A Sim, qual forma que é o que a seu Lê se estilo, né? veste, exato, qual que é o seu estilo. A Lê, ela já tem um estilo um pouco mais formal, ela usa mais roupa social, misturado com casual. Eu também, eu já gosto de um estilo mais casual, mais camiseta, não gosto muito de salto. Isso também comunica, mas não é o ponto essencial. Uhum. Como a gente tem vários exemplos hoje em dia de grandes líderes que hoje em dia tira foto de tênis, né? A gente fala muito da Natália Arcuri, que a gente gosta dela, Sim, vem na minha cabeça. Você ser líder não é ter uma roupa social, estar com um salto fino. É claro que esse arquétipo social, uma roupa mais elegante, vai contribuir. Então, você está na dúvida, não sabe o que fazer, por exemplo, você está indo para uma entrevista. Putz, Alessandra, mas você falou para não ir com roupa social. Não, se você está muito seguro, vai pelo que é mais seguro, né? Uma roupinha social, uma roupa discreta. Eu nunca vou recomendar para você numa entrevista, por mais estilosa que você seja, com a barriga de fora, porque a maioria das empresas são tradicionais, mas vai depender do contexto. Se você estiver numa uma empresa de varejo, numa agência de publicidade, onde é mais flexível, isso vai facilitar, mas sempre você sendo respeitoso com a sua origem, com o seu visual, com o seu estilo, né? Aí tem muito a mantendo o ver seu também. estilo. Exatamente. E eu falo que a roupa, foi muito legal você falar como ela se comunica, como ela te representa, mas é a sua comunicação que vai dar o tom. Então, assim, você pode estar com tênis e ser um excelente líder, porque a sua comunicação, ela é importante. Quando eu falo se comunicar bem, é se comunicar, você falar e você ouvir, porque um bom comunicador é aquele que escuta também, que sente o clima, que absorve bastante a informação. E isso é o seu marketing pessoal, porque não adianta nada você fazer um bom trabalho e lindo, maravilhoso, cheiroso trabalhar e tal, e você não se relaciona bem com ninguém, não se comunica e nem escuta ninguém bem, né? Exatamente. Quando você está mais seguro de quem você é, o que você tem, e ter consciência de como está a sua expressão corporal, como você está falando, como você está transmitindo a sua mensagem, isso faz total diferença para sua carreira, para sua vida pessoal, para um processo seletivo, para tudo. Você se destaca. É isso que faz com que as pessoas se destacam. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, quando a gente olha para dentro da empresa que a gente trabalha, a gente fala: nossa, fulano tem isso que é muito forte, todo mundo gosta de fulano. É porque ele está ali na sua essência e ele comunica tanto pela imagem física quanto pela mensagem que ele está passando, ele é coerente com tudo que ele tem ali de estrutural.
Eu acho isso muito bacana, porque isso já faz um link com tudo que a gente falou aqui, né, Lê? Quando você pega aquelas pessoas que têm essa defesa ou que dão respostas clichês, por que você não consegue se conectar? Porque não parece ser humano. A pessoa tá falando de um jeito meio robotizado, aquilo muito padrãozinho, e aí você não consegue se conectar porque aquilo não é verdade, não é a verdade da pessoa. Você vai se conectar com as pessoas que são verdadeiras. Eu não tô falando que a pessoa é mentirosa, não é no sentido de mentira, é no sentido de proteção. A pessoa fica ali e tal. E aí eu acho que é importante pra gente até fechar o episódio, não adianta você ter um marketing pessoal bom, se obviamente você não tiver suas entregas, você não ter boas relações, fazer um bom network, atender prazos, isso também é importante, mas se você pegar esse quartetinho, né, que é se conhecer muito bem, entender como você funciona e conseguir externalizar isso de uma maneira boa, através de roupa, posicionamento, comunicação, você vai chegar próximo. Nunca vai ser 100%, tá? Aquilo que as pessoas percebem tem uma tendência muito grande de ser diferente daquilo que você é. Mas não dá para ser um distante de quilômetros, sabe? Tem que ser metros, né? Não dá para assim falar, nossa, eu tô tentando expor uma autoimagem, como a Bruna falou no início, de responsabilidade e todo mundo me vê como um responsável. Por quê? Provavelmente porque você não tá sendo pontual com as suas entregas, porque você não está respeitando prazos. Isso não tem nada a ver com imagem pessoal, tem a ver com prática, com entrega, com resultado. Então também não dá para deixar de lado. E aí, para a gente fechar a cereja do bolo, vamos só comentar, Bruna, para a gente deixar ali uma pitada. E se você quiser saber um pouco mais, me fala aí embaixo e a gente volta com um episódio só sobre isso, que é a imagem virtual. Porque a gente está falando muito de autoimagem, de autoconsciência, tudo num ambiente físico, né? Nas relações, no dia a dia do trabalho. A imagem virtual com certeza influencia demais na sua carreira. Se você acha que o que você não posta no Facebook, no LinkedIn, não influencia, influencia pra caramba, porque agora que pós-pandemia a gente está no final, o que mais a gente está acompanhando as pessoas é através das redes sociais. Então, como que eu me relaciono nas redes influencia bastante. E fica aí o nosso convite para você colocar a sua opinião, colocar a sua história aí de autoimagem, de marketing pessoal. A gente quer ouvir muito o que você tem para trazer. E principalmente de marketing digital, que a gente vai gravar esse episódio. Vamos trazer, né, Ale, alguém Eu especialista quero. aqui Eu no quero trazer assunto. alguém para falar sobre imagem virtual, a parte de marketing digital, no sentido de brand mesmo nas redes sociais, mas aí eu acho que é legal trazer um especialista. Comenta se você conhece um especialista aí para a gente abordar. Também pode ser alguém da sua rede que você tem como uma referência de imagem virtual. Quem que é o seu influenciador nesse sentido? Que a gente pode trazê-lo depois. É uma boa. Vamos deixar esse pedido. Boa. Se você quiser recomendar, então, aproveitando, já passando nas redes sociais do Foca, a gente se encontra lá no Instagram, @Foca no Trabalho, ou no LinkedIn como Foca no Trabalho também. Se você tiver alguém para indicar, entra lá nas redes sociais e indica pra gente. E eu aproveito para deixar também as minhas redes sociais. No LinkedIn eu estou como Bruna Santana Garcia e no Instagram @bruna.garcia com 2 As. Ale, onde o pessoal te encontra? A pessoa me acha lá no Instagram, Ale Falsarella, e no LinkedIn, Alessandra Falsarella. E aí eu também quero fazer uma outra pergunta no final. Qual que é a imagem pessoal que a gente está externalizando através das nossas redes? O que você sente? Ou qual que é a sua opinião sobre a gente quando você vê a nossa rede social? Tá batendo com o que a gente fala aqui? Acho que é legal fazer esse exercício também. Segue a gente e compartilha esse episódio, porque tem muita gente que ainda não conhece podcast e a gente quer aumentar a nossa podosfera. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.